Bem-vindos! Programa Cá Entre Nós, hoje, para vocês, com uma pessoa totalmente inspiradora na minha vida. Você também, com certeza, já teve um professor que fez a diferença durante a sua trajetória. E esse meu convidado de hoje é um professor, além de muitas outras coisas, que ele vai contar pra gente, que ensina, que explica e que inspira de um jeito particularíssimo. Comigo hoje, com muito prazer, com muita satisfação, com muito carinho, recebo Murilo Carneiro. Gente, há quanto tempo essa pessoa transformou a minha vida. E hoje eu estou muito contente em te receber aqui e poder compartilhar para todos vocês a história dessa pessoa tão singular. Murilo, é com você, quero te ouvir, quero te conhecer. Muito obrigada por ter aceito o meu convite e por estar aqui com a gente. Bem, primeiramente o prazer é meu, né? E como você citou que eu faço outras coisas além de ser professor, mas a minha grande paixão realmente é dar aula. Vou completar agora, em agosto, 27 anos dando aula lá no curso de administração do Centro Universitário Moura Lacerda, que você foi minha aluna lá, né? Então, para nós, professores, né, a grande satisfação da nossa vida é justamente sentir o reconhecimento dos próprios alunos. Então, só pela abertura, pelo que você falou, já estou hiper feliz que, de alguma forma, né, eu possa ter te ajudado, contribuído até na sua formação profissional. Que o grande objetivo dos professores é isso mesmo, tentar marcar a vida dos alunos por conta de algum exemplo, alguma história de vida. Não só ensinar, né, a parte teórica, mas sim também ensinar a pessoa a ser um pouco melhor como pessoa, né? Eu quero que ele conte para todos vocês qual metodologia ele usa de ensino, mas calma que a gente já vai falar sobre aula, sobre didática, porque ele é mestre nisso. Mas eu queria que você contasse para a gente como você chegou na docência, qual foi a sua trajetória até chegar aí. Então vamos lá. Na verdade, eu não me programei para ser professor. Eu não coloquei assim no meu plano de vida, não, eu vou ser professor. O que acontece? Eu tive uma trajetória de vida, né? Eu fui gerente de banco durante muitos anos, né? Comecei lá atrás, inclusive até me formei no Moura Lacerda, também fui aluno do Moura Lacerda e graças ao curso que eu fiz no Moura Lacerda, eu consegui fazer estágio no Banco do Brasil, fiquei 2 anos lá. Depois eu entrei num programa de trainee do finado, né? Nem sei se você vai lembrar desse banco, que você é bem mais novo que eu, chamava-se Banco Nacional, que depois foi incorporado pelo Unibanco. Não lembro. Felizmente para você, né? Mas o pessoal mais velho, com certeza, deve se lembrar do Banco Nacional. O Banco Nacional é aquele que patrocinava o Ayrton Senna. Se você vira aqui alguns vídeos antigos do Ayrton Senna, ele estava sempre com um boné azul com uma logo do Banco Nacional. Mas Acabei de lembrar. Mas lá, né, no Banco Nacional, eu entrei num programa de trainee e nesse programa de trainee eu acabei sendo efetivado. Moral da história, eu terminei a faculdade em 1992, já como gerente do Banco Nacional. E complementando, fiz um curso de pós em economia, né, no próprio Moura Lacerda. Comecei em 93, terminei em 94. E isso tudo me habilitou para poder começar a dar aula. Naquela época não era tão comum pessoas que tivessem graduação e pós-graduação. E depois eu acabei saindo do Banco Nacional, até por conta da fusão que teve, e comecei a procurar outras coisas, né? Aonde me situar, o que fazer profissionalmente. E fui convidado para dar aula no Moura Lacerda em 96, e encarei naquele momento aquilo como um bico. Né? E um negócio interessante na vida é que às vezes a vida conduz a gente por caminhos que a gente não imagina. A gente tem que estar sempre plantando. Então é importante, né, pelo menos para mim, e eu acredito para a maioria das pessoas que elas tiverem condições de poder estudar. Estudar não é sinônimo de se dar bem na vida, porém oportunidades vão aparecer. Se eu não tivesse feito o curso superior, eu não conseguiria ter entrado no programa de estágio, de trainee. Se depois eu não tivesse feito a pós-graduação, eu não teria sido convidado para dar aula lá no Moura Lacerda, e isso foi em 96. E na época, como eu estava me reencontrando profissionalmente, comecei a dar aula encarando aquilo como bico à noite e comecei a procurar, né, até pela experiência que eu tinha, né, profissional, alguma colocação na área financeira. E nesse meio tempo, comecei a trabalhar em algumas empresas na área financeira e dando aula à noite. E comecei a gostar. Né? E aí as aulas começaram a aumentar.
E num determinado momento da minha vida, lá por 1999, se eu não me engano, 3 anos depois que eu comecei a dar aula, o Moura Lacerda abriu o curso diurno de administração. E meu coordenador, que você deve lembrar que foi seu professor também, o professor Rodolfo, me convidou para dar aula de manhã. Foi aí que eu cheguei numa sinuca, numa encruzilhada profissional, que daí eu pensei assim, o que eu faço? Eu vou me dedicar exclusivamente à carreira acadêmica, né? Ou eu vou continuar encarando a carreira acadêmica como um bico? E eu sempre acredito, né, sempre defendo essa ideia, parece até meio piegas falar isso, mas eu acho que é muito importante você tentar buscar o seu caminho fazendo aquilo que você ama. E eu amo dar aula. E naquele momento, então, eu decidi exatamente isso. Vou abandonar naquele momento a minha carreira profissional, que infelizmente os alunos perguntam para a gente também se a gente trabalha ou só dá aula. Aí eu parei de trabalhar e comecei a só dar aula. As aulas do Murilo são muito diferentes porque ele tem uma didática de ensinar brincando. Então é uma aula que tem um nível de conteúdo profundo, mas de uma leveza e de um ambiente de muita diversão. Isso me marcou muito. Em quem você se inspirou para dar aula no modelo que você dá? Na verdade, o que eu pensei, né? Eu comecei a dar aula no período noturno, eu fui aluno no período noturno, você também foi. Agora imagina a pessoa que trabalha o dia inteiro e depois ainda tem que ir para a faculdade. Quando eu comecei a dar aula, eu pensei assim, eu vou tentar ser um pouco diferente. Quando eu fiz cursinho, eu tinha aula com professores que davam aula brincando. Mas o que não pode confundir é o seguinte, né? O objetivo é ensinar, a estratégia é brincar. E aí o que acontece? O negócio fica mais leve, fica mais descontraído, e aí a pessoa aprende brincando. E outra estratégia que eu sempre utilizei, que depois eu descobri que tem um nome chique, né? Chama storytelling, que na verdade é você ensinar contando histórias. E aí, sempre que eu vou abordar algum assunto, alguma coisa, né? Como eu dou aula já há quase 27 anos, eu tenho alguma historinha para contar. Então você associa a teoria com a historinha e aquilo fica gravado na cabeça da pessoa. Né? Tem algum aluno, porque o professor marca a vida do aluno, mas tem algum aluno que marcou a tua vida, a tua trajetória como professor? Poderia citar vários, não querendo puxar o saco da Karina, mas a Karina e o esposo dela, o Hércules, foram meus alunos. E a maior satisfação que a gente tem como professor é saber que nossos alunos profissionalmente se deram bem. Então, eu não me lembro ao certo há quantos anos atrás eu dei aula para vocês, mas eu lembro na sala de aula, você e o Hércules, com a empresa. Eu não lembro que nível estava a empresa, mas não estava no nível que está hoje. Então, quando a gente olha, porque parece estranho dizer, mas a gente vai considerando a partir de um momento os alunos como filhos. E a gente quer que os filhos se dêem bem na vida, né? E a gente quer que os alunos se deem bem. Então, uma grande recompensa é quando a gente depois encontra alguns alunos que profissionalmente se deram bem. Eu poderia enumerar vários, mas como eu estou aqui e o Hércules não está, eu estou lembrando de vocês dois. Gente, ele não é só um professor, hein? Ele é colunista da Revide, ele é autor de livros. E eu queria que você falasse um pouco, além da sua trajetória como professor, dessas outras frentes que você atua, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre você. Tá. Então, o que acontece? Eu estava contando um pouco da minha trajetória de vida, aí a partir de 1999 eu me dediquei exclusivamente à carreira acadêmica, fui atrás de tentar me profissionalizar, eu acho que isso é importante, independente do que você faça, você tentar se profissionalizar. Eu fui atrás de fazer mestrado, fiz mestrado e tudo mais. Aí, quando eu pensei em fazer o doutorado, eu acredito que sejam uns 12, 13 anos atrás, surgiu a oportunidade para eu trabalhar na área de consultoria. Então, a vida é repleta de desafios, né? Eu tinha lá meus 40 anos, quase 40 anos, mas como é que eu vou trabalhar como consultor? Eu nunca tinha trabalhado como isso. Mas a gente não pode ter medo de enfrentar novos desafios. Então, com 40 anos, além de dar aula, eu comecei também a atuar na área de consultoria. E uma coisa foi amarrando a outra. Né? Outra coisa importante da gente falar é um negócio chamado network. Você acabou de falar, né, que além de dar aula e também trabalhar com consultoria, eu escrevo, né, no portal da Revide. O Murilo Pinheiro, né, da Revide, deu aula comigo no Moura Lacerda. Então, esse contato que eu fiz com ele, tempos depois, proporcionou com que ele me convidasse para escrever no portal. Então, acho que um grande segredo profissional para a gente é se dedicar ao que a gente faz, de corpo e alma, com paixão, com amor, se profissionalizar, estabelecer uma rede de contatos, né, grande. Porque eu chego à conclusão que o sucesso
profissional da gente, independente do que a gente faça, são essas três coisas. Primeiro, dedicação. Segundo, paixão. E terceiro, estabelecer uma rede de contatos. Se você for ver, você não faz nada na vida sozinho. Então, essa rede de contatos é importante. Então, complementando o que você está falando, nessa caminhada, uma coisa foi amarrando a outra. Aí eu comecei a escrever no portal da Revide, graças a eu dar aula, surgiu a oportunidade também para escrever livros. Eu acabei publicando nesses últimos anos aí 5 livros. Agora, no começo de fevereiro, em parceria com o professor, o senhor Alberto Matias, que foi meu orientador na USP, ele está lançando agora um outro livro e eu estou participando também. Então as coisas vão acontecendo. Semeando, né, adubando, aguando, tomando cuidado com o que você está plantando, as coisas vão florescendo. Vamos falar dos livros. Eu queria que você contasse um pouquinho, são 5 livros, não é para qualquer um. Qual é a temática principal que você aborda nos livros que você já escreveu? A maioria dos livros, o foco sempre, dentro da administração, sou professor do curso de administração, dentro da administração a minha área é finanças. E dentro de finanças o meu foco é trabalhar com as empresas, principalmente nesse trabalho de consultoria que eu faço, trabalhar com a área financeira e implementar o conceito de orçamento empresarial. Só que eu cheguei à conclusão que se o funcionário, se o colaborador não comprar essa ideia para ele, de nada adianta. Então eu tenho um livro escrito sobre orçamento empresarial e depois eu comecei a trabalhar também essa temática de orçamento pessoal. E os outros livros que vieram na sequência têm relação com essa temática, né? Falando de orçamento pessoal. Até para citar, para vocês entenderem melhor, tentar associar coisas que as empresas fazem, a gente fazer também. Vamos dar um exemplo prático. Como as empresas implantam a lógica do orçamento empresarial, nós, pessoas físicas, podemos implementar também a lógica do orçamento pessoal. As empresas implementam um negócio chamado planejamento tributário. São formas de você buscar pagar menos tributo sem burlar a lei. Mas será que as pessoas físicas também não poderiam fazer isso? Também tem um livro escrito sobre planejamento tributário para pessoas físicas. Mas resumindo, né, o foco é orçamento empresarial e orçamento pessoal. Vamos falar de desafios. Ao longo da sua trajetória, momentos que marcaram você com desafios em que você teve que reforçar para você mesmo aquilo que você queria. Eu lembro quando eu era pequeno, né, eu era muito tímido, até estranho, né, porque a Karina me conhece, quem me conhece sabe que eu sou muito descontraído, tudo mais, mas eu não nasci assim, eu era tímido. E aí com o tempo eu fui me soltando. Mas eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe me levou uma vez no pediatra, ela me conta essa história, achou que eu era muito medroso. Né? Mas medroso? Como assim medroso? Né? Não, meu filho, o Murilo, ele tem medo. Mas isso é normal. O corajoso não é aquele que não tem medo. Quem não tem medo tem algum problema. Porque é normal, é inerente ao ser humano ter medo de desafios, coisas diferentes e tudo mais. O corajoso não é o que não tem medo. O corajoso é o cara que, apesar do medo, ele vai ter coragem para enfrentar aquilo. Então, eu já enfrentei vários desafios na minha vida. E todos eles com medo, que isso é normal. Acho que é legal do ser humano, né? Quando eu comecei a dar aula, imagina, eu comecei a dar aula com 26 anos, imagina entrar numa sala com pessoas mais velhas com você. Quando eu comecei a dar aula na pós, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, a primeira vez que eu fui escrever um livro, será que vai ficar legal ou não? Então, tudo que a gente vai fazer gera esse certo medo. Mas o segredo é ter força, garra de superar o medo, né? O verdadeiro corajoso é esse, não o cara que não tem medo, e sim aquele que vai lá e supera o medo e faz. A sensação depois de satisfação, né? Quando você tem medo de alguma coisa, enfrenta esse medo, reúne forças e vai lá e consegue fazer, o sentimento é maravilhoso. São várias frentes de trabalho, a gente já falou de algumas delas. Consultoria, a sala de aula, o portal, né? Você é escritor. Eu queria que você dissesse se tem algo dessas tarefas que você faz que traz em você uma paixão diferente. Todas elas trazem paixão, mas eu acho que a que traz mais paixão é justamente ensinar. E eu vou te dizer por quê. Porque você está dando consultoria numa empresa, você está focado em algumas pessoas. Quando você entra numa sala de aula, de repente você entra em outra, você consegue influenciar mais pessoas, ou tentar passar a sua mensagem para mais pessoas. Então, vou dar um exemplo prático. Lembra que eu falei que eu gosto de dar aula utilizando aquela técnica? Depois eu vim a descobrir que tem um nome bonito chamado storytelling. Né? Gostaria de contar até uma história
que eu sempre conto quando eu sou convidado para ser paraninfo, patrono de alguma turma, né? Até para vocês terem uma ideia dessa lógica, dessa história. Tudo que a gente vai fazer na vida, né, eu já disse em algum momento, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. E aí eu conto uma história que minha avó me contava quando eu era pequenininho, uma fábula, não sei se você conhece, não sei se vocês conhecem, do elefante e do beija-flor. Então, a fábula é a seguinte: um belo dia, um incêndio na floresta, o fogo pegando, destruindo tudo, e os animais fugindo, cada um para um lado, correndo. E nessa correria tinha o elefante. E o elefante, obviamente, pelo tamanho e pelo peso, fugindo do fogo, mas de uma forma mais lenta. Por outro lado, ele via que tinha um beija-flor que passava, fugindo do fogo, e de repente o elefante via que o beija-flor voltava, voltava. E o elefante tentando escapar, né, com aquele peso todo, cansado, chegou uma hora e falou: mas o que esse beija-flor está fazendo? Uma vez que o beija-flor estava vindo: beija-flor, para aí, vamos conversar. O beija-flor pousou no galho de uma árvore e falou: mas o que você está fazendo? Todo mundo fugindo, você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, elefante, eu estou indo lá no rio, estou enchendo o meu bico de água e voltando lá para jogar no fogo. Não, mas você é louco. Você acha que você, com esse tamanico, com esse biquinho pequenininho, com esse tantinho de água que você está jogando no fogo, você vai conseguir apagar? Você não vai conseguir apagar nunca. Ele falou assim: ó, se eu vou conseguir apagar ou não, é outra história. Mas pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Então, é importante, né? A gente vive num mundo com vários problemas, né? Problemas de desmatamento, problemas de roubo, corrupção, tudo mais. E a gente chega assim: putz, o que a gente vai fazer diante de tudo isso? Não tem salvação. Se tem salvação ou não, eu não sei. Mas pelo menos, se cada um fizer a sua parte da melhor maneira possível, a gente pode contribuir para um mundo melhor. Então, esse tipo de história que você conta para um aluno, às vezes para alguns entra por um buraco e sai pelo outro. Para outros, não. Então, o legal, né, você estava me perguntando o que eu tenho mais prazer, é ter esse poder de ter a palavra para poder tentar falar para uma pessoa alguma coisa que pode ajudá-la até ser um melhor profissional, que entra na faculdade quer ser um melhor profissional, mas também é difícil ser um bom profissional, melhorar como profissional, se você não melhorar como pessoa. Então, talvez o segredo de eu me dar bem dando aula é, primeiro, fazer com paixão e tentar ensinar, não só a parte técnica, não só a teoria, mas tentar fazer com que a pessoa reflita algumas coisas e se torne também uma pessoa melhor, para que dessa forma a sociedade também fique melhor, né? É um modelo de aula extremamente altruísta. Mas eu queria que você olhasse para você, para dentro de você, e contasse para a gente que característica o Murilo tem que você considera que seja o grande diferencial para fazer com que as suas coisas deem certo. Alegria. Eu, sinceramente, eu tenho aversão a pessoas pessimistas. Parece que estão sempre tristes, sempre baixo astral. Tudo. Então, a gente tem problemas, eu tenho problema, você tem problema, todo mundo tem problema. Mas uma vez me disseram uma frase assim: se você tem um problema e tem solução, não se preocupe, ele tem solução. Se você tem um problema que não tem solução, não se preocupe, ele não tem solução. Então, eu acho que a gente poderia tentar deixar a vida, assim, vamos dizer, mais leve, né? Não vendo problema em tudo. Lembra de um livro que eu li na minha adolescência, né? Não sei se você conhece, chamado Poliana. E ela fazia um negócio chamado Jogo do Contente. Então, para a gente tentar ser feliz, é a gente ver tudo o que acontece, tentar ver os problemas, mas tentar encarar tudo isso de uma forma diferente. Às vezes eu entro para dar aula, então eu não estou bem naquele dia, tenho problemas pessoais, como todo mundo. Mas eu penso assim: não, a pessoa trabalhou o dia inteiro, ela está aqui para aprender. Então eu tento deixar meus problemas para fora da sala de aula, e quando eu entro alegre, eu entro falando, brincando e tudo mais. Depois que acaba a aula, eu volto a pensar nos meus problemas. E isso é importante também profissionalmente para as pessoas, né? Ninguém quer estar do lado de uma pessoa pessimista, baixo astral. Então acho que o grande segredo é fazer as coisas com alegria. Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente tem vários motivos para ter alegria. O próprio fato de eu estar falando, você está falando, eu estar enxergando, você está enxergando. A gente está com a barriga cheia. Então são as pequenas coisas, né, que tem alegria. Lógico que outras coisas também, eu trabalho com o conceito de orçamento pessoal. Então não vou negar, não vou ser hipócrita, né, de dizer que o dinheiro não é importante. Ele é extremamente importante, não tem dúvida disso. Mas também a gente pensar em outras coisas, né, que além do dinheiro,
podem trazer satisfação para a gente. Só o simples fato de estar te reencontrando, você me reencontrando, a gente ter uma manhã legal, uma conversa legal, a gente tem que ver a importância disso, né? Futuro. Para onde você está indo? Bem, agora, né, qual que é a minha ideia? Eu trabalho com consultoria, mas sempre de uma forma passiva, né? Eu nunca fui atrás. Então, qual que é a minha intenção agora, meu projeto para 2023? Eu tenho uma MEI e eu presto consultoria por conta de parcerias que eu faço com outras empresas. E agora, meu projeto para 2023, eu estou criando agora uma marca para a minha empresa, né, que é uma MEI. Estou criando um nome, fantasia, e tentar trabalhar a partir agora de 2023 com consultoria focada para micro e pequenas empresas. Que eu acho que tem uma lacuna no mercado de consultoria para atuar com micro e pequenas empresas. O Sebrae faz trabalhos nesse sentido, mas algo assim mais profissional, focado em micro e pequena empresa. Na vertente financeira, de orçamento, sempre olhando para esse norte? Assim, eu considero, né, que a minha área financeira, a área financeira é o diagnóstico. Então, nem sempre a empresa tem um problema financeiro, né? Mas eu acho que quando você organiza a parte financeira da empresa, os problemas podem florescer e você pode chegar à conclusão que a solução para ele está em outra área. Pode ser na área de produção, pode ser na área de RH, pode ser na área comercial, mas o primeiro passo, quando alguém tem alguma dificuldade, vamos fazer uma analogia com pessoa física, é fazer um exame. Eu não posso receitar um remédio sem antes saber qual que é a doença. Então, começando esse trabalho na microempresa, mapeando os resultados dela, tudo mais, pela área financeira, eu acho que outros problemas podem aflorar. E daí não necessariamente seria eu que pudesse resolver, mas você indica alguém e tudo mais. Mas eu acho que esse trabalho, a grande maioria das micro e pequenas empresas fecham, né, antes de completar 2 anos. E eu tenho essa experiência, né, prática e tudo mais, e ver que a maioria delas não tem um controle financeiro, não sabe o que está acontecendo. Então, a lógica é essa, começar a fazer esse trabalho, né, de mapeamento da situação financeira da empresa, para tentar descobrir aonde pode estar o problema. Pode ser eu a solucionar ou o outro. Tenta pensar assim, de novo, eu gosto de fazer analogias, né, da administração com a medicina. Então, eu vou lá ao médico, o médico, vamos supor, é um cardiologista, faço uma consulta com ele, mas de repente o médico fala assim, não, o teu problema não é no coração, o teu problema é vascular. Então, eu sou cardiologista, mas não tem como resolver seu problema. Então, descobrimos o que é. Então, você vai procurar um vascular. Então, a ideia é essa, né? A administração tem várias áreas, né? Então, assim como na medicina tem especialistas em várias áreas, na administração também tem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o trabalho financeiro é importante, né? O trabalho em finanças, para você descobrir exatamente aonde pode estar esse problema. Quando você olha para a sua trajetória profissional e para a sua vida, você considera que você está cumprindo o teu propósito aqui? Considero. Eu acho assim, a gente tem como obrigação, independente da religião que a pessoa tenha, eu não tenho assim nenhuma religião que eu siga, mas eu me considero cristão. Então, o que para mim é ser cristão? É colocar em prática os ensinamentos que uma pessoa fantástica que teve aqui na Terra, chamada Jesus Cristo, deixou. Então eu tento, né, de alguma forma, pegar os exemplos que ele deu e tentar colocar em prática. Então eu me considero uma pessoa realizada, né, justamente por isso, né, de ajudar os alunos, no caso, ajudar as empresas, a tentar resolver os seus problemas, né. Mais uma vez, a gente fala muito em teoria, mas nem sempre a gente coloca em prática. Se as pessoas colocassem mais em prática as teorias, o mundo seria extremamente melhor. Por exemplo, na faculdade a gente ensina tanta coisa. Será que todo mundo coloca em prática aquilo que a gente ensina? Cristo foi um cara fantástico na Terra, né? Será que se todo mundo efetivamente, que vai à igreja, que faz promessas, colocasse em prática o que ele realmente falou, será que o mundo não seria melhor? Então a minha luta, a minha busca é essa, constantemente fazer uma reflexão para ver se eu estou conseguindo colocar em prática aquilo que eu acredito que pode ajudar a melhorar a sociedade. Quando o seu filho, gente, o Murilo tem um filho, quando o seu filho olha para você, você considera que você é exemplo de quê para ele? Eu acho que eu sou exemplo de perseverança, né? Eu acho que eu sou exemplo de, vamos dizer assim,
de mostrar para ele a importância da educação, que foi uma coisa que eu falei no começo da nossa conversa. Eu acho que educação que eu falo é você estudar, tudo, mas não é sinônimo de se dar bem na vida, mas que podem abrir portas, né? Então, quando eu olho hoje, ele está com 21 anos, ele está fazendo faculdade, está no terceiro ano, terminando o terceiro ano, já vai começar o quarto ano. Então, eu acho que foi um exemplo legal. Eu acho que o exemplo que minha mãe me deu, eu tentei dar para o meu filho. Qual o exemplo? Que a educação, né, o conhecimento, pode ser transformador na sua vida, tanto em nível profissional quanto em nível pessoal. Partindo do princípio que ele está na faculdade, está amando o que ele está fazendo, né? Ele escolheu um curso que ele está se dando super bem. Eu acho que até o momento, como pai, nesse ponto, eu tive sucesso. Quanta coisa o Murilo tem para trazer, quantas reflexões você vai trazendo ao longo da tua fala, né? Acho que tem muita coisa importante que você reflete sobre o que você faz e que compartilhar tudo isso é algo, para mim, é de muita satisfação. Eu queria que você pensasse nas pessoas que estão nos assistindo, que estão conhecendo você, a tua história, a tua trajetória, o teu trabalho, e que você deixasse para essas pessoas um recado final, né? Algo que, quando você olha para a sua trajetória, você gostaria de compartilhar com essas pessoas. Eu vou voltar, que eu acho que é o mais importante de tudo, naquela história lá daquele livro que eu li na adolescência, que para mim foi importante, da Poliana, O Jogo do Contente. Então, o recado que eu gostaria de deixar é: todos nós temos problemas. Não tem assunto. De repente, você passa na frente da casa de uma pessoa, uma casa bonita, arrumada, tudo mais, ela tem problemas, assim como você. São problemas diferentes. Eu acho que o segredo da felicidade, que, por exemplo, né, para mim, a minha busca eterna é ser feliz, né? Eu acho que a gente tem que enxergar esses problemas de uma forma mais leve. São pesados? Não tem sombra de dúvida que eles são pesados, mas tentar enfrentar tudo, apesar das dificuldades, com um sorriso no rosto. Porque eu acho que a alegria traz alegria. Tem uma frase que fala: gentileza gera gentileza. Outra coisa que eu acho super importante, né? A gente, infelizmente, nós, seres humanos, a gente tem uma característica de criticar mais do que elogiar. Você vai todo dia almoçar na casa da sua mãe, passa um mês, 2, 3, você não chega para ela: pô, mãe, comida deliciosa, obrigado, nossa, tá fantástico. Mas se um dia ela coloca mais sal no arroz, você vai lá e critica. Então faça isso, gentileza gera gentileza, amor gera amor. Então tente ser com as pessoas mais amistoso, tentar, vamos dizer assim, enxergar os problemas de uma forma mais leve, né? E passar para as pessoas amor, que não tenha dúvida que isso volta para você. Então, o grande recado é esse: a vida é difícil para todo mundo, problemas todos têm, mas encarar esses problemas de uma forma mais leve e tentando sempre ter um sorriso no rosto. Onde nós podemos encontrar mais sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre a sua forma de ver e encarar a vida? Onde a gente te encontra? Bem, conforme você mesma falou, né? Eu também tenho um blog na revista Revide, então convido todos a conhecer meu blog. Semanalmente eu coloco textos, né? O foco do blog é falar de gestão empresarial e desenvolvimento pessoal. Então, eu acho, modéstia à parte, né? Faz 11 anos já que eu tenho blog, tenho uma quantidade de acessos relativamente alta. Convido vocês para conhecer meu blog. E fica aí à disposição, né? A gente fica sempre procurando temas para tratar no blog, então fique à disposição. Tem o meu contato no blog. Se quiserem me dar alguma sugestão de tema, vou ter o maior prazer em tratar. Quanta coisa boa para você que gosta de histórias contadas pela alma. Hoje o Murilo enriqueceu o nosso dia, a nossa manhã, com conceitos que a vida te ensinou, né? E eu sou, mais uma vez, muito grata por isso. E se você gosta de histórias diferentes, de pessoas singulares, com certeza, aqui no Cá Entre Nós é o teu lugar. Quero te deixar à vontade para fazer aí algum comentário. Se de repente ficou alguma coisa que você queria dizer e não disse, é o seu momento. Não, eu primeiramente queria agradecer, né, a Karina pelo convite, né, mandar um abraço também para o esposo dela, para o Hércules, que não está aqui, né, que foram pessoas, assim como ela disse que eu fui marcante para ela e outros alunos, né, foram marcantes para mim. Então é isso, né?
A moral da história, o recado é essa: faça o bem, que o bem volta para você. Guarda essa frase: gentileza gera gentileza. E por fim, profissionalmente, tente fazer o seu melhor sempre, né? Que isso vai aparecer. Mas pode não aparecer. Mas pelo menos você vai ter coragem, né? Orgulho de olhar no espelho e falar assim: eu fiz o meu melhor. Se deu certo ou não, são outras variáveis que podem acontecer, mas pelo menos você vai ter orgulho de olhar no espelho e falar assim: eu tentei, né? Eu tentei fazer o meu melhor. Não deu certo, mas a minha parte eu fiz. Então, é isso. Faça a sua parte, né? Que o resultado vem. Se não vier, na pior das hipóteses, você vai ficar orgulhoso de você mesmo, de estar fazendo o seu melhor. Tente sempre fazer o seu melhor. Programa Cá Entre Nós, mais um para você com o nosso melhor. Fique aí, porque a gente sempre tem histórias inspiradoras, pessoas diferentes e muita coisa boa compartilhada com vocês. Um beijo e até o próximo programa.